Hoje nós vamos meditar na palavra sobre o Evangelho de Lucas. Então, que vocês possam abrir aí a palavra do Senhor em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. E nós iremos ler do 21 ao 24. Lucas 10, dos versículos 21 a 24. Todos já abriram? Quem tem uma voz forte, poderosa, que possa ler para nós esses 3 versículos aí em voz alta? Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi o teu zelo. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, particularmente, bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Amém. Vamos orar. Senhor querido Deus, amado Pai, está aqui a Tua palavra, Senhor, diante do Teu povo, diante de nós. Que neste momento, Senhor, cale-se a voz humana, Senhor, e que o Teu Espírito Santo possa testificar no coração de cada um de nós a mensagem que o Senhor quer para nós, tanto individualmente, Senhor, como comunitariamente. Que o Senhor se manifeste, Senhor, e edifique, meu Pai, a cada um de nós na Tua palavra. Assim nos colocamos diante de Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos situar primeiro como é que qual que é esse momento do Evangelho que nós lemos, esses acontecimentos. Os versículos que nós estamos lendo, ele relata uma oração de gratidão de Jesus para Deus, feita ao Pai, com grande alegria. Você vê aí no texto que diz, Jesus exultou. Então foi uma oração de grande alegria, pois o Pai revelou aos discípulos as coisas pertinentes ao reino de Deus. Então, olha a alegria do Senhor nesse momento. Essa experiência vivida pelos discípulos aconteceu quando eles voltaram de trabalho em campo. Eles tinham, lá no comecinho, no capítulo 10, versículo 1, o Senhor Jesus manda eles à frente. E lá diz assim, lá no versículo 1, depois disto, o Senhor designou outros 70 discípulos e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Então eles foram, Jesus mandou, deu a missão para eles irem à frente, levando a palavra do Senhor, levando o Evangelho, as boas novas, porque logo ele iria depois. Quando eles voltaram, eles voltam felizes, né? Senhor, expulsamos demônios, eles nos submetem, eles estavam atônitos. E Jesus então faz essa oração. O Evangelho de Lucas narra a vida de Jesus sobre a perspectiva da sua humanidade. Então, você pode ver que muitas vezes, você vai ler no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, chamando Jesus do Filho do Homem, ressaltando essa particularidade da humanidade. O Senhor nos olhando de forma a entender a nossa limitação como seres humanos. Deus se achega até nos compreendendo nas nossas limitações. Então, o Evangelho de Lucas traz justamente essa visão. Olha, eu sou Deus, mas eu reconheço a humanidade de vocês. Então, vamos começar a reflexão pelo primeiro versículo aí que a gente leu, o versículo 21. Então, está aqui, capítulo 10, 21. Naquela hora,
exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Podemos ver que Jesus ora ao Pai com grande alegria, reconhecendo a soberania de Deus sobre a vida, sobre as nossas vidas. Então, o primeiro passo que a gente vê aí é o Senhor já reconhecendo a soberania do Pai sobre todos. Desta mesma forma, deve estar o nosso coração, com essa alegria que Jesus estava. Nossa alegria deve estar na certeza que Deus é soberano sobre as nossas vidas. Não porque recebemos milagres, não porque Ele se manifesta, mas porque nós reconhecemos que Ele tem o domínio sobre a nossa vida. Isso é o ponto fundamental, é reconhecer a soberania de Deus, a grandeza de Deus, que Ele está vivo hoje, presente aqui conosco. Lá o salmista, no Salmo 24, no versículo 1 e 2, ele diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Olha a soberania desde Deus, desde a criação. É dele toda a criação do universo, do mundo, dos céus, da terra, do que há em cima, do que há embaixo. Então Ele é o nosso Deus, a Ele que nós estamos louvando e engrandecendo. Jesus exultou de alegria, mas não era porque os discípulos haviam tido sucesso na jornada. Muitas vezes podemos ler esse texto falando o seguinte: olha, Jesus se alegrou porque os discípulos foram bem-sucedidos. Não foi isso que Jesus se alegrou. Não foi por esse motivo, não foi por o sucesso dos discípulos, por aquilo que eles contaram. E sim, porque eles reconheceram o poder do Pai que revelou o reino de Deus. Essa é a alegria do Senhor, que a eles foi revelado, eles puderam enxergar a grandeza de Deus na vida deles. Jesus fala direto a nós. Ele vem e nos convence e nos revela aquilo que Ele tem para nos revelar. Aí deve estar a nossa alegria. E não em bênçãos recebidas. Não é no recebimento de dádivas que devem alegrar nossos corações, mas na certeza que fomos acolhidos pelo Senhor e porque sua misericórdia nos foi concedida a conhecer da salvação. Ele nos dá esse conhecimento. Agora eu reconheço que Ele me salvou. Ele me libertou, Ele me tirou lá de onde eu estava, perdido, e Ele me trouxe a salvação. Agora eu enxergo isso. E isso foi porque o Senhor escolheu que nós enxergássemos. Ele revelou a nós. Alegrem-se, exultem, glorifiquem ao Senhor. Não estamos sozinhos e perdidos. O Senhor nos orienta na nossa caminhada. Nos ajuda a superar os nossos dilemas do dia a dia. Aquelas dificuldades que no mundo de hoje nós passamos. É o Senhor que nos guia. É Ele que está presente conosco, nos ajudando a superar os nossos desafios. Podemos enfrentar nossas batalhas na certeza de que esse Deus grandioso e poderoso está do nosso lado. Vocês não estão sozinhos, nós não estamos sozinhos. Eu não estou sozinho na minha caminhada. Esse Deus maravilhoso está conosco. Outra orientação importante que a gente vê nesse versículo nos traz é saber o que é que agrada a Deus. Muitas vezes isso pode ficar com dúvida no nosso coração. Eu estou agradando a Deus ou não estou agradando a Deus? O meu caminhar agrada a Deus? O que é agradar a Deus? Sabemos o que agrada a Deus? Pois bem, só temos uma forma de agradar a Deus: sermos humildes de coração como os pequeninos. Ter a simplicidade no coração do reconhecimento de que Ele é soberano sobre as nossas vidas. Reconhecer nossa total dependência dEle. Enquanto nós paramos e dizemos: isso eu dependo. Não, isso eu não dependo, isso eu faço nas minhas próprias mãos. Enquanto a gente não tiver totalmente a nossa vida dependente dEle, nós não conseguimos agradar a Deus de forma total. E abrir o nosso coração para a sua palavra. Quantas vezes a gente diz que agrada a Deus, mas a gente não abriu a Bíblia uma vez na semana. Não abrimos uma vez no dia, não lemos uma palavra.
E aí fala, não, eu estou agradando a Deus, porque eu subo e louvo a Deus no altar, porque eu faço evangelismo, porque eu faço isso. Não é isso que agrada a Deus. É a gente humilde reconhecer dependência e de que a única instrução para a nossa vida vem através da palavra, através do ouvir o que o Senhor tem para falar para nós. E aqui ele diz assim, e as revelastes aos pequeninos, sim, ó Pai, porque assim foi do seu agrado. Então, esse é o segredo, sermos pequeninos diante dele, reconhecendo a sua grandeza, a sua soberania, e nos colocando à sua disposição. Passando para o verso 22, o Senhor nos ensina dois fundamentos importantes. Primeiro, vamos ler aqui o 22. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, só conhece ao Pai aquele a quem o Filho quiser revelar. Se o Senhor não quiser revelar, nós não saberemos. Primeiro, falando também pessoalmente a cada um de nós, testifica a sua divindade e que Ele é Filho de Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai a Deus senão através do Senhor. Se nós conhecemos ao Senhor Jesus, também conheceremos ao Pai. Isso está lá em João, capítulo 14, versículos 6 e 7. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor. Sim, Deus vivo, presente, Ele está aqui no meio de nós. A gente não pode ver, às vezes a gente não pode sentir, mas é pela fé, é a certeza, a convicção de que Ele está aqui, que Ele está presente, que Ele está nos ouvindo, que Ele sabe, cada um de nós, quem nós somos, as nossas dificuldades, os nossos dilemas. Ele é o alfa e o ômega, que estava no princípio na criação, e Ele vai estar conosco até a consumação dos séculos. É uma promessa, Ele estará conosco, Ele não foi embora. Ainda que nós não possamos vê-los, essa tem que ser a nossa fé. A certeza absoluta que através da palavra deles, sabemos que Ele está aqui presente. Segundo, olhando não mais individualmente o meu relacionamento com Deus, mas olhando como corpo, como igreja. Cabe a Jesus revelar a salvação a quem Ele assim o desejar. Às vezes a gente pode falar assim, eu levei a salvação, eu levei a iluminação, a revelação. Não, quem revelou foi o Senhor. Ele escolheu cada um de nós para que fosse revelada a sua palavra. Nós somos semeadores do reino de Deus vivo. Cabe a nós a comissão de ir e falar e pregar o evangelho a toda criatura. Mas o crescimento da semente semeada por esses semeadores, cabe somente a Deus transformar em vida. Nós temos um papel fundamental. O Senhor, Ele olha para nós e fala assim, Ele não precisa da gente, mas Ele nos chama a comunhão e parceria e fala assim, vou contar com você, vou contar com a igreja para que leve a semente àqueles que eu chamei. Por isso que Ele falou lá no versículo 1 de Lucas 10, Ele juntou 70 apóstolos e falou, 70 discípulos e falou assim, vai na minha frente, vai semear a palavra que eu irei depois germinar no coração de vocês. Nós passamos agora, final de semana passado, pelo seminário missionário, e o que nós vimos? Nós vimos a nossa missão urbana. A Luciana esteve aqui, o Ricardo esteve aqui, o Tony esteve aqui falando para nós, nós temos que ir. Nós temos que chegar aonde a gente precisa chegar, porque a gente chegando lá e semeando a palavra, o Senhor vem e faz germinar aquela semente. Portanto, devemos nos esforçar em sermos servos fiéis e dedicados. Uma igreja que não gera vida está doente. Nós temos gerado vida? Esse é o nosso caminho como corpo?
Temos buscado isso? Uma igreja que não cresce precisa de revitalização. Não precisamos olhar para números, colocar uma tabelinha na parede e falar quanto cresceu hoje, quanto não. Não é esse o objetivo. O objetivo é ide. E se a gente for, será que Deus não vai semear? Não vai fazer aquela semente brotar? Ele vai fazer. Então, se a gente vai, Deus faz aquela semente brotar. Cada um de nós é um semeador. Temos aqui em nossa comunidade uma missão urbana. É chegada a hora de ir. Nós já passamos por um seminário missionário, já passamos por 2, por 3, já passamos por treinamento, já passamos por tudo. Agora nós temos que fazer o quê? Nós temos que ir. O Senhor nos chama para ir. Os últimos 2 versículos, vamos ler agora o 23 e o 24. Vamos ver o que eles falam conosco. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes particularmente, não falou a todos, falou aos discípulos: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês, discípulos, veem. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram. Isso ele falou individualmente para os apóstolos. Aprendemos que o Senhor Jesus só revela o Pai aos seus discípulos, aqueles que de forma humilde chegam a Ele e derramam seu coração. Não revela a todos, aos reis, aos profetas, aos orgulhosos e soberbos, mas aos discípulos que são comparados aos pequeninos. Não basta a gente chegar e falar assim, não, mas eu sou fulano de tal, então eu... Não, quem revela é o Senhor. E Ele revela quando Ele enxerga no nosso coração que nós estamos vazios, que nós somos dependentes, que não sabemos cuidar da nossa vida. Por isso Ele nos revela, por isso Ele fala, eu posso cuidar da sua vida. Hoje, nosso país vive sem rumo. Nós temos visto as dificuldades na televisão, mergulhado na corrupção, na violência, em razão do quê? Em razão da soberba do coração dos nossos dirigentes e governantes. Eles são orgulhosos, sabem dirigir o país por conta própria, roubam e olham para o povo e falam assim, deixa para lá, eu ganhei o meu, eu estou mantendo o meu status, o meu poder. Isso é soberba. E isso Deus não revela no coração deles. Trocam o reconhecimento de suas fraquezas e dependência de Deus pelo orgulho que o poder concede. Que maravilha se um governante, um presidente da república, dobrasse o joelho e falasse, Senhor, Senhor, o que eu fiz do meu país? Senhor, perdoa-me a mim. E Senhor, me orienta a resgatar essa nação. Nossa, eu acho que ia ser uma maravilha que nós poderíamos ver. Deus ia agir de forma grandiosa na vida desse país. Mas teria que ter um governante com o coração humilde, para ouvir do Senhor aquilo que Ele tem para falar, a direção que Ele tem para dar. Devemos clamar diariamente para que nossos líderes quebrem seus corações e reconheçam a soberania de Deus sobre suas vidas. Todos os nossos líderes, os líderes eclesiásticos da igreja, os líderes governantes, os líderes chefes de família, os líderes patrões, nós temos que orar por eles. Senhor, quebranta o coração desses homens, dessas mulheres que dirigem, que estão à frente, que eles possam enxergar a sua revelação. Leva eles, Senhor, a enxergar ao Pai. Leva eles a ter a visão do que é servir ao Senhor, da sua soberania, da sua grandeza. Se Ele fizer essa maravilha de quebrantar o coração, muitas maravilhas nós vamos ver. A igreja precisa buscar o avivamento e se espelhar nos 70 discípulos, que recebendo a revelação do reino de Deus, saíram a semear a palavra, que reconheceram que tudo vem das mãos do Senhor, não apoiam suas vidas na sua própria sabedoria e entendimento, mas esvaziam-se de si mesmos e entregam seu caminho ao Senhor. O avivamento pode ser traduzido por uma igreja que transborda vida. Não é uma igreja que faz festa, não é uma igreja de cantoria, não é uma igreja de... Não é isso que o Senhor olha.
Avivamento é aquela igreja, é aquela pessoa viva que transborda a vida, que fala da soberania de Deus, da grandeza dele, que o Senhor é Deus, que ele morreu na cruz e ele ressuscitou. E a salvação está na mão dele. Essa é a igreja viva. É a que fala para os outros, que vai semear essas boas novas. Que reconheçam que tudo vem das mãos do Senhor. Não apoiam a sua sabedoria nesse entendimento. O avivamento pode ser traduzido por uma igreja que transborda a vida por meio de um coração humilde e disposto a servir, que se alimenta de oração, indo no caminho de Jesus, pregando, ensinando, curando e libertando. Cada um de nós pode ensinar. Se nós tivermos o dom da cura, podemos curar. Mas nós temos que levar o evangelho do Senhor, que o Senhor está vivo, que está atuante, que está do nosso lado. O que nós devemos fazer hoje? Hoje devemos dar graças a Deus, porque apesar da nossa condição humana, e Deus sabe disso, Ele nos permite, ainda que em parte, ter acesso ao reino do Senhor. E isso deve ser motivo de alegria. Nós, cristãos, devemos viver felizes, alegres, exultantes, porque Ele nos revelou. Ele nos falou da salvação, de um novo mundo, de um Deus maravilhoso que está presente. Isso é motivo de alegria. Bênçãos é consequência da nossa vida ou não, se Deus vai nos abençoar ou não vai, não é isso que importa, não é essa a questão. A questão é que devemos nos alegrar porque Ele a nós escolheu. Você está aqui hoje, ouvindo essa palavra, porque Ele chamou você aqui. Ele quer um relacionamento contigo, Ele quer falar no coração de vocês. E isso é momento de alegria, e isso é alegria. Hoje nós devemos reconhecer que toda autoridade, tudo, está sob o domínio do Senhor Jesus. Somente Ele tem o poder sobre todas as coisas e reina de forma soberana. Isso é entender que Deus está no controle. Ainda que passamos pelo vale da sombra da morte, ainda que enfrentemos dificuldade no trabalho, em casa, na família, aonde for, ainda que a gente olhe para os céus e fale, Senhor, não vem bênção sobre a minha vida, ainda assim nós nos alegramos e sabemos, o Senhor está no controle. Eu vou dar um pequeno testemunho, um exemplo, que talvez mostre bastante essa questão de saber a soberania de Deus. Há uns meses atrás, eu saí do emprego que eu estava. E passeando lá na Serra do Japi, eu fui até uma estradinha que vai até a serra e volta. E aí no alto da estradinha, eu voltando já para a cidade, a gente veio a pé, eu e minha esposa andando, aí eu olhava assim e via aquela estrada, não tinha ninguém. Uma estrada limpa, não tinha nada, não tinha carro, não tinha pessoas, não tinha nada. Aí eu pensei assim, puxa vida, olha que maravilha, né? A minha vida não tem problema nenhum, porque Deus vai no comando, eu consigo enxergar pela minha fé de que eu não tenho problema. Não tem lombada, não tem carro na contramão, não tem nada. Puxa vida, estou confiante. Aí depois veio na minha cabeça assim, e se eu andar daqui 10 minutos, 5 minutos de caminhada, será que não pode vir um carro na contramão e correndo me atropelar? Será que não pode vir um avião que está perto do aeroporto, cair em cima da gente e a gente morrer? Será que não pode passar uma vaca correndo aqui e atropelar a gente? Eu falei assim, o Senhor está no controle. Ainda que eu enxergue que está tudo bem, ou que eu não enxergue que está tudo bem, eu estou em paz, porque o Senhor está no controle da minha vida. É essa visão que eu quero passar para vocês, que a palavra do Senhor fala assim, Deus está no controle. Não interessa o que você está vendo, eu estou no controle. Por fim, hoje devemos nos alegrar, porque temos acesso ao reino de Deus, desde o momento em que fomos remidos pelo sangue do Senhor lá na cruz. E nos encontramos esvaziados da nossa soberania, da nossa soberba, e do nosso conhecimento, da nossa posição social, eclesial, e quando nós estamos totalmente entregues a Ele. Então o Senhor está nos chamando para colocarmos diante dEle, para que o Senhor possa se alegrar e falar assim, Senhor, meu Pai, estou alegre porque o povo de Jundiaí conheceu o Senhor. Eu entreguei a eles a revelação da Tua grandeza, Senhor.
e assim eles possam falar diretamente contigo e encontrar contigo. Amém? Vamos orar ao Senhor? Vamos curvar nossas cabeças. Senhor, a tua palavra foi entregue, Senhor. Sabemos que o Senhor fala de forma diferente a cada coração. E sabemos, Senhor, que cada semente, Senhor, dá o fruto de acordo com a tua vontade. Senhor, passei em cada coração nessa noite, Senhor. E que em cada palavra que foi plantada no coração de cada um dos nossos irmãos, inclusive no meu coração, meu Pai, que a tua palavra, Senhor, possa vir a germinar. Testifica, Senhor, no coração de cada um, através do teu Espírito Santo, que o Senhor está com ele, Senhor, que o Senhor está vivo, que o Senhor é poderoso, soberano sobre a vida de cada um de nós. Dá a eles, meu Pai, a certeza, Senhor, de que o Senhor nos ama, de que o Senhor escolheu a cada um de nós aqui para servi-lo, para adorá-lo, e que, Senhor, a partir de hoje, a nossa vida possa alegrar a Ti, Senhor, através da humildade do nosso coração, do reconhecimento, e que, Senhor, meu Deus, o Senhor também possa se alegrar, meu Pai, e exultar, porque a Tua igreja de Jundiaí avivou, se colocou diante de Ti, Senhor, e serão servos fiéis diante de Ti. Aleluia, louvado seja o Teu grande nome, Senhor, magnificado, exaltado, bendito, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.